Finalizamos a primeira sessão da campanha principal do jogador Samir, né? Essa sessão ele iniciou no mercado da cidade onde ele se encontra, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. E nesse cenário, né, foi onde ocorreu o primeiro embate. Acabou ocorrendo uma pequena confusão nesse mercado e o jogador teve que realizar o primeiro embate, né? E esse primeiro embate serviu principalmente para o jogador entender como que funciona a mecânica do sistema que nós estamos jogando, né? Que no caso o sistema é o 3DT, né? Defensores de Tóquio terceira edição. Porém, é uma versão um pouco mais antiga da atual, um pouco mais simples, eu gostaria de dizer, né? Até para os jogadores se familiarizarem e tudo mais. Após esse embate, o jogador foi abordado por um NPC, aonde foi, né, feita a proposta para ele que ele fosse, né, em uma cripta resgatar um determinado item para esse NPC, né? Onde, obviamente, o jogador aceitou e iniciamos a sessão de fato. Então aqui tem um rascunho, né, de como eu fiz essa dungeon. Foi algo bem simples, como vocês podem ver. Tem um caminho principal aqui e dois caminhos distintos que levam a becos sem saída, né? Então, ao adentrar essa dungeon, assim que o jogador chegou nessa divisória, ele resolveu seguir por uma dessas vertentes. Ele acabou seguindo pelo caminho onde levava a um dos caminhos sem saída. E eu confesso que aqui me surpreendeu porque foi um ponto onde o jogador teve muita dificuldade. Mas qual que seria a dificuldade? Como vocês podem ver, um poço muito fundo, onde caso o jogador caísse seria a morte certa, mas que seria facilmente ultrapassado. O jogador poderia passar aqui pelas laterais ou encontrar outras formas de dar um salto, por exemplo, usando as habilidades únicas que o personagem possui. No entanto, o jogador teve, vamos dizer que, resultados muito ruins nos dados, muito ruins mesmo, aonde ele chegou a cair no poço e por pouco ele realmente não veio ao fim. Ele conseguiu se segurar, né? Como vocês podem ver, tem algumas correntes aqui. Ele conseguiu se segurar, conseguiu realizar alguns testes para subir novamente, mas isso levou alguns minutos, não foi algo tão simples. Foram alguns testes até ele conseguir resultados satisfatórios para conseguir se erguer novamente. E eu confesso que eu não esperava. Para mim, eu acreditava que isso aqui seria uma das passagens mais fáceis até então. O que levou à próxima sala, onde ele encontrou um embate, né, com essas criaturas que vocês podem ver. E chega a ser engraçado que, ao contrário do poço que eu achei que fosse ser extremamente fácil, ele teve muita dificuldade. Nessa cena aqui do ninho dos rastejantes, ele teve muita facilidade, né? Dessa vez os dados foram o inverso, ele teve resultados com acertos críticos em sequência, com altos resultados no dano dele, então ele conseguiu finalizar as 4 criaturas em praticamente um turno, 2 no caso, né? Onde ele conseguiu derrotar 3 criaturas quase que com um golpe único praticamente. Foi algo realmente bem bacana, porque isso deu uma animada muito mais no jogador, claro, para continuar seguindo. Mas, como vocês podem ver, né, é um caminho que leva a um beco sem saída. Nesse beco sem saída, o jogador dispensou alguns minutos aqui investigando, tentando encontrar qualquer tipo de passagem, qualquer tipo de inscrição. Ele realmente não acreditava que era um beco que não levava a lugar nenhum. Ele quase ficou um tanto quanto frustrado, mas assim que ele entendeu, ele resolveu
voltar todo o caminho aqui para o salão principal, né, o salão dos três vigias, onde há a divisória aqui. E resolveu seguir o caminho do meio, que seria o caminho correto, né? Enfrentou alguns pequenos embates, alguns pequenos puzzles, mas neste caminho ele chega a um determinado ponto em que foi quando o jogador travou. Porque nesse salão aqui vocês podem ver que tem três rostos esculpidos, né? E teria um puzzle para conseguir abrir a passagem secreta. Eu não vou entrar em detalhes, mas muito basicamente o jogador teria que conseguir fechar essas duas bocas para que se abrisse a passagem aqui no meio. O jogador conseguiu ir bem até na primeira parte, ele conseguiu finalizar a primeira parte do puzzle com sucesso, fechando essa boca, mas ele travou no segundo e após alguns minutos ele se cansou e resolveu voltar novamente aqui na divisória e seguir o outro caminho, né? Então ele foi seguindo outro caminho, passou por algumas armadilhas, ele conseguiu ativar algumas armadilhas, né? Após falha em verificar assim, em verificar se havia alguma coisa. Tomou algum dano considerável, mas o suficiente para continuar de pé. Mas, novamente, é um caminho que não leva a lugar nenhum. Mas nesse caminho, diferente do outro, que era que o caminho estava bloqueado por um desabamento, aquele levava a uma porta, só que uma porta falsa, né? O jogador tentou abrir, tentou encontrar pistas, tentou forçar, tentou quebrar, tentou fazer várias coisas. E ficamos uns bons minutos aqui, até que ele finalmente entendeu que esse era um caminho sem saída, que era apenas um caminho, uma porta falsa, justamente para enganar os exploradores dessa cripta. Então ele retornou à sala dos três rostos aqui para tentar decifrar o puzzle, né? E eu auxiliei ele em alguns momentos, né, através dos resultados, pedi para ele realizar alguns resultados de habilidade, de investigação, de raciocínio, né, também para conseguir entender. E ele conseguiu abrir a passagem, conseguiu seguir o caminho até que se deparou novamente por um outro puzzle. E aqui foi mais simples, eu achei que ele fosse demorar mais, mas aqui era um puzzle mais simples, né? Vocês podem ver que nós temos três símbolos aqui numa porta gigantesca, né? Uma boca aberta, um olho fechado e uma mão segurando uma chave. Ele conseguiu decifrar ele, demorou alguns minutinhos, mas não tanto quanto os outros, e até que finalmente chegou no último andar dessa dungeon, onde ele deveria enfrentar o boss dela, né? Como vocês podem ver aqui, uma armadura bem grande, né? Gigantesca em comparação com o personagem. Mas a minha maior surpresa aqui foi que ele resolveu não lutar, né? O personagem já havia gastado boa parte dos poderes, o personagem já não tinha mais nenhuma poção de cura com ele. Então o personagem resolveu simplesmente fugir, né? Claro, ele acabou tendo um pouco de dificuldade até ele conseguir fugir, porque essa criatura acabou perseguindo ele por um tempo, mas no final ele conseguiu fugir, conseguiu cumprir o objetivo principal, né, que era resgatar um item que estava no fundo dessa dungeon e entregar para o NPC. O feedback do jogador foi bem positivo, ele gostou muito. Foi uma sessão que demorou algumas horas. Eu acreditava que iríamos levar 2, 3 horas no máximo, mas foram um pouco mais de 5 horas. Mas muito porque em alguns momentos o jogador ficou travado naqueles puzzles, tentando decifrar os caminhos. Também os resultados dos dados não ajudaram, então teve alguns combates que demoraram mais tempo, né? O combate inicial que ocorreu no mercado acabou demorando mais do que o previsto, porque o jogador no início realmente teve resultados
bem ruins nos dados, né? Mas conseguiu superar todas as dificuldades. No final ele conseguiu encontrar o item, conseguiu entregar para esse NPC e acabou, né, dessa forma gerando o primeiro contato que ele teve com esse mundo, porque o jogador ou personagem ele não é deste mundo, ele não é desse reino, ele nasceu, ele foi criado em um reino que fica em uma outra dimensão, vamos colocar dessa forma. Então tudo ainda é muito novo para ele. Então ele conseguiu decifrar todos os desafios da dungeon, conseguiu superar todos os desafios e fez o primeiro contato com esse NPC, que ele vai servir principalmente como um guia para ele nesse mundo, né? Então, gostei muito dessa sessão, o jogador também gostou muito, como eu mencionei, ele nunca havia jogado em uma dungeon antes, então para ele foi uma experiência bem bacana. E agora eu estou bem animado, né, para as próximas sessões, né, inclusive dos outros jogadores. Eu preciso iniciar ainda a sessão 1 da campanha principal do Matheus, que é o meu filho, e preciso finalizar a campanha de background do outro jogador, que é o jogador Luca, onde ele tem uma campanha, um background, melhor dizendo, bem extenso, né, onde eu tive que dividir em 5 sessões. Nós finalizamos a sessão 1 e 2 até o momento. Então é isso por hoje. Assim que eu tiver mais novidades, eu vou postando aqui nesse diário para que eu possa realizar um acompanhamento futuro.